Essa informação, ela é importante. Uma coisa não substitui a outra. Tem pessoas que confundem um pouco o ponto zero com a linha d'água. Então eu vou mostrar para vocês a diferença entre os dois. É o seguinte, o ponto zero, ele é importante a gente identificar em campo, sim, mas para a gente ter uma noção de onde a gente deve marcar o primeiro corte para ele não ficar fora dos cálculos da espelhometria da caverna. Então a gente procura, né, o fechamento daquele plano inicial, onde a gente tem teto, parede dos dois lados e chão, e ali a gente vai ter uma noção de onde vai ser o ponto zero em campo. Porém, a marcação desse ponto zero e a identificação dele em campo não substitui a necessidade da gente ilustrar a linha d'água. A linha d'água, ela é como se fosse o teto da caverna, é onde quando chove vai cair o pingo d'água. É importante a gente ilustrar a linha d'água porque quando, por exemplo, a gente precisa ir para campo, achar uma caverna e a gente tem o croquis dela, a linha d'água ajuda nessa identificação, além das outras informações que vão estar no croquis. Mas muitas vezes a gente consegue identificar uma caverna, principalmente em locais que a gente tem várias cavernas, né? E aí o ponto do GPS, a gente tem o erro de chegar num determinado lugar, tem duas cavernas. E aí, dependendo do desenho da linha d'água de cada uma delas, a gente já consegue identificar qual que é a caverna que a gente está procurando. Além disso, quando você não desenha a linha d'água, às vezes o croquis ele vai parecer errado, porque, por exemplo, você vai fazer o desenho de um perfil, né? Que passe lá da entrada e até o fim da caverna, por exemplo. E aí ali no perfil vai estar representado o limite do teto dela. Mas se lá na planta baixa você não colocou essa informação, a informação da linha d'água, a pessoa ela vai ficar perdida. Então a linha d'água, assim como as outras informações do croquis, né, os blocos, os desníveis, tudo isso faz parte da identificação e da representação daquela caverna. A linha d'água faz parte da caverna, ela não pode ser retirada. Então é importante sim identificar o ponto zero em campo, mas a gente precisa sempre ilustrar a linha d'água. Por exemplo, se eu tiver uma caverna, então isso aqui é a minha caverna, essa aqui é a linha d'água. Beleza, eu representei a linha d'água. O ponto zero nessa caverna, ele seria mais ou menos aqui. Então, quando você for fazer o corte inicial dessa caverna, ele tem que estar para dentro desse ambiente aqui. Porém, essa informação aqui é importante ser representada. Porque se eu fizer um perfil que passe por aqui, o teto do perfil ele vai terminar aqui. Por exemplo, um perfil. Aqui seria a linha d'água, que é o que está representado aqui. Eu não posso terminar esse perfil, aliás, poder até pode, mas ele não vai ficar representativo. Se eu terminar esse perfil aqui, onde eu marquei o ponto zero, a gente vai deixar de ilustrar essa informação aqui. Essa informação, ela é importante. Então não se esqueçam, não confundam. Uma coisa não substitui a outra. A gente precisa identificar o ponto zero, mas precisamos também ilustrar a linha d'água sempre. Se a gente representa bem a parede interna da caverna, a parede externa e a linha d'água, esse ponto zero aqui fica fácil de identificar no escritório também. Então, durante o campo, o que vocês precisam focar, né, seria na representação da caverna, numa boa representação da linha d'água, para que a gente consiga identificar bem esse ponto zero no escritório. Então, por exemplo, no outro caso, nesse caso aqui, se a linha d'água ela viesse aqui, entrando um pouco, né, na caverna, o nosso ponto zero fica fácil, né,
com a boa representação da linha d'água e das paredes, a gente consegue traçar esse ponto zero aqui. Então, nesse caso, o ponto zero, ele seria aqui. Então, por isso que a gente precisa que a linha d'água seja representada também. Linha d'água tem que ter em todos os croquis.